Meus irmãos, minhas irmãs, chegamos ao 26º domingo do tempo comum e hoje na Igreja Católica é o dia da Bíblia. E nós, na celebração da liturgia, sempre na igreja, temos a leitura inicial, a segunda, cantamos o Salmo e ouvimos o Evangelho. São 4 vezes que ouvimos a palavra de Deus. 4 vezes na celebração que a palavra de Deus é proclamada. E hoje nós renovamos o compromisso de ouvirmos com atenção a palavra de Deus. Às vezes, num domingo, a gente já não lembra o que foi ouvido no domingo passado. A gente ouve a palavra de Deus para que a palavra de Deus oriente a nossa vida. Oriente a nossa vida. Nós ouvimos já no domingo passado o profeta Amós, e continuamos este domingo ouvindo o profeta Amós, que é o profeta da justiça social, e um profeta incômodo. É importante, quando lemos o profeta, quando ouvimos a palavra de Deus, nos situarmos em que tempo que o profeta Amós está falando. Qual era a situação daquele tempo? Sabemos que o rei do tempo do profeta Amós era o rei Jeroboão. Sabemos como é que ele governava, as alianças que fazia, o desprezo pela vida do povo. Como é que a gente sabe? Olha o que diz aqui o profeta Amós, em relação aos poderosos. Ai dos que vivem despreocupadamente, ai dos que vivem e se sentem seguros nas alturas, os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros e a carne do seu gado, os que cantam ao som das harpas como Davi e dedilham instrumentos musicais. Ai dos que bebem vinhos em taças e se perfumam com os perfumes mais caros e não se preocupam com a ruína de José. José é o povo. Ai daqueles que estão levando uma vida tranquila e boa e não se preocupam com a dor do povo. Ai daqueles que nesse tempo de pandemia não estão nem aí com o sofrimento do povo, que perderam o avô, a avó, o filho, a mãe, o pai, o irmão, e não estão nem um pouco preocupados com a fome que assola o povo e que assola 30 milhões de pessoas. Nós temos que entender o tempo que o profeta Amós fala e o que o profeta Amós fala para hoje. Então, os que estudam a Bíblia vão fazer o quê? E como nos pede o Concílio Vaticano II? Que a palavra de Deus seja lida na sua época, no seu tempo, no seu contexto, e seja viva para hoje também. A palavra de Deus não é palavra morta, é palavra viva. E ela tem que nos dizer alguma coisa no hoje que nós vivemos. Nós muitas vezes queremos desencarnar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela sempre é encarnada na história. E ela é manifestada através de quem está vivendo na história, como o profeta Amós, que está vivendo essa desigualdade que mata José, essa desigualdade que despreza o sofrimento dos pobres, essa desigualdade que traz a indiferença. A palavra de Deus hoje vai dizer muito forte para nós: não sejais indiferentes à dor do povo, não sejais indiferente à dor dos pobres, dos pequeninos, dos descartados, dos vilipendiados. Nós cantamos depois no Salmo, o Salmo 145,
O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. Tem muita gente que gosta de dizer, não, você fica vinculando as coisas materiais. Mas aqui está escrito no Salmo, ele dá alimento aos famintos. O que será que é alimento aos famintos? Nuvem. Quem está com fome come nuvem. Só se for aquelas nuvens de clara, mas de sobremesa, não é? Faz tempo que eu não como aquilo, viu? Aquilo é bom, né? Minha mãe que fazia. Como é que chama? Ovos nevados, pois é. Dá alimento aos famintos. Alimento aos famintos é pão, é arroz e feijão. Alimento ao faminto é fruta, é coisa concreta. Alimento ao faminto não é ideia. Quem está com fome não quer ouvir ideias. Precisa de respostas. Muitos viram essa semana uma família que chegou na igreja à tarde. Foi interessante esse dia, foi agora sexta-feira. Autoridades da Secretaria Municipal de Assistência Social marcaram uma reunião comigo às 3h, mas chegaram, era quase 5. E eu fiquei lá esperando, e na hora que chegaram, nós estávamos ali sentados nos banquinhos que tem perto da imagem de Santa Dulce, e com o pessoal da rua estávamos tomando um café, e de repente, quando elas chegaram, a gente começou a conversar, chegou um casal, e o rapaz falou, eu estou procurando o padre. Eu falei, sou eu, filho. Ele disse, pois é, padre, eu estou procurando. E eu vi logo a mulher dele desfalecendo, com uma criança de 4 anos. E ela estava tão desfalecida que foi preciso forrar o banco e deitá-la. E ele ainda disse para mim, ela tem câncer, mas nós viemos a pé, desde o Largo da Concórdia. Quem sabe onde é o Largo da Concórdia, está ali bem no centro. Viemos a pé, por isso estamos muito cansados. Nós quisemos logo dar a ela alguma hidratação, mas ela não conseguia tanta dor que sentia. E ficou deitadinha no banco, e o filhinho dela passando a mão na cabeça dela, dizendo, mamãe vai melhorar, mamãe você vai melhorar. E aí decidimos levá-la para a UPA, para o atendimento de urgência. E foi para o atendimento de urgência, ela ficou internada. Mas porque estavam ali as pessoas da prefeitura, eu disse, agora eu quero um lugar para essa família ficar junto. E a gente contando toda essa história, a dor daquela criança, a dor física daquela mulher, eu achei interessante. Uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo, e você evangelizou a ela? Porque não adianta só dar o remédio e mandá-la para a UPA, você tinha que evangelizá-la. Falei, não, é o contrário, ela que me evangelizou. Ela que me evangelizou. Ela que me fez sair do conforto, da indiferença e socorrê-la. E carregá-la. Ela que me evangelizou. Nós temos essa prepotência de que sempre nós é que vamos evangelizar. Nós temos que nos deixar evangelizar pelos pobres. Por isso Paulo diz aqui na carta a Timóteo, foge das coisas perversas, procura a justiça. De que justiça será que o Paulo está falando? Tem uma outra justiça? Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé. E o evangelho de hoje é muito impressionante, no capítulo 16 de Lucas. Cheguem em casa, hoje é o dia da Bíblia, peguem a sua Bíblia, tira o pó dela e acha lá o capítulo 16 de Lucas. E vão ver que antes, lembram, domingo passado, Jesus estava falando
não podeis servir a dois senhores? Não podeis servir a Deus e o dinheiro? E o texto diz, e os fariseus, amigos do dinheiro, caçoavam dele. Os fariseus estavam caçoando de Jesus. Como caçoam de todos que querem seguir Jesus? A caçoada está sempre presente, desqualificando quem segue o que Jesus pediu de amar os pobres e os enjeitados, os descartados. E quando eles estavam caçoando de Jesus, leiam, quem está em casa nos acompanhando, pegue a sua Bíblia, abra lá no Lucas 16 e vai ver que logo que Jesus diz, não podeis servir a Deus e o dinheiro, os fariseus caçoaram de Jesus. E diz Lucas, porque eles eram amigos do dinheiro. E aí Jesus conta uma parábola para os fariseus, olha aqui. Jesus disse aos fariseus, havia um homem rico. Prestem bem atenção no texto. Não disse se ele era bom ou se ele era mau. Só disse que ele era rico. E nós vamos ficar sabendo que ele tem 5 irmãos. Esta parábola deveria de chamar a parábola dos 6 irmãos. Esse homem rico, e o Lucas gosta de marcar bem, se vestia com roupas finas e elegantes. Roupas finas e elegantes. E fazia festas esplêndidas. Todos os dias. Imagine todos os dias, festas esplêndidas e com roupas finas e elegantes. Esse era o rico. E um pobre, chamado Lázaro, não diz o nome do rico, mas diz o nome do pobre. Lázaro, que quer dizer Deus ajuda. Mas esse pobre não era só pobre, ele era cheio de feridas e estava no chão. Esse é um detalhe importante. Ele estava cheio de feridas no chão, à porta do rico. Esse é outro detalhe importantíssimo que Lucas coloca. E ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. É interessante quando a gente estuda esse texto para entender o contexto, a época em que isso é relatado. Os judeus, quando faziam seus banquetes e pegavam, eles comiam com a mão, não tinham talheres, eles se serviam e ficavam com as mãos sujas de molho, de óleo, e não tinha guardanapos naquele tempo. Eles limpavam as mãos com miolos de pão. Era com miolo de pão que eles enxugavam a mão e jogavam embaixo da mesa esse miolo. Era isso que o Lázaro esperava para comer. O miolo de pão que eles tinham enxugado as mãos. E isso era jogado embaixo da mesa. E era isso que o Lázaro comia. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. Isso que cai da mesa do rico. O pão que eles enxugaram a mão. Nisso, Lucas deixa bem claro o contraste, a desigualdade e a indiferença do rico em relação ao pobre. A indiferença. Nós vivemos, como diz o Papa Francisco, a globalização da indiferença. A globalização da indiferença. Mas aconteceu com os dois o que é inevitável para todos nós. Os dois morreram. Só que o Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão e o rico, diz aqui, foi enterrado. O Lucas é duro nessa descrição. O Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico enterrado. Mas ele continua falando para os fariseus uma coisa que os fariseus não acreditavam.
de que a vida não acaba, de que a vida é um dom de Deus que nunca se destrói e nunca acaba. E aí continua contando que na região dos mortos, no meio de tormentos, o rico levantou os olhos e viu o quê? O inesperado, o inusitado, o inconcebível, o inaceitável. Quem estava bem do lado do Abraão? O Lázaro. Acho que o Lázaro estava com uma cara bem alegre lá, né? Lá do lado do Abraão. E o rico, quando viu aquilo, deve ter ficado de olho arregalado, né? Mas quando ele viu isso, é interessante que esse rico é piedoso, porque ele chama Abraão de pai. Ele fala: pai Abraão, tem piedade de mim. E é interessante o verbo que Lucas usa. Manda o Lázaro. Ele não diz nem pede. Ele fala: manda o Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua. Ele que vivia nos esplêndidos banquetes, que comia, como diz o Amós também, do bom e do melhor, agora quer uma gotinha de água. E o Abraão não nega a piedade do rico. Ele responde: filho. Ele não responde mal, ele responde: filho, lembra-te que esse pobre aí estava lá na porta da tua casa, só que lá você nunca o viu. Agora você está vendo ele aqui, mas lá você não via. Ele estava na tua porta e você não via. Quantos Lázaros estão à porta? Quantos Lázaros morreram de Covid? Quantos Lázaros morrem de fome? Quantos Lázaros têm doenças incuráveis? Quantos Lázaros e Lázaras estão com câncer, com doenças incuráveis, sem acesso à saúde e à medicação? Quantos Lázaros? Essa semana eu li a notícia e depois da situação que vivemos sexta-feira na porta da igreja, com aquela jovem de 23 anos, na situação que estava, foi cortado grande parte da verba de atendimento às pessoas com câncer, não sei se 50% ou por aí, sabendo que quantas pessoas empobrecidas. O próprio hospital de câncer que tem aqui perto de nós, que tem um atendimento muito bom, não quer atender mais o SUS. E os pobres doentes de câncer vão ser atendidos onde? Aí a gente pode dizer: mas o que isso tem a ver com a nossa fé? Eu vim na igreja rezar, não saber que tem doente de câncer sem atendimento. Tem tudo a ver com a nossa fé. Porque a nossa fé tem que ter incidência na vida. Se a nossa fé não tem incidência na vida, ela é um palavreado vazio, que não muda nada. Imagine eu diante daquela mulher, gemendo de dor, eu dissesse para ela: não, eu vou ler aqui para você o primeiro capítulo do catecismo, para ver se você segue tudo isso. Eu tenho que seguir o catecismo, eu tenho que seguir. E que me diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama como Jesus amou. Socorre o pobre e o doente. Socorre o que tem dor. É isso que evangeliza. É isso que transforma. E Lucas é tão fino e claro nesse texto, que eu sugiro que vocês leiam bastante durante a semana, mais uma vez esse texto. E hoje, no dia da Bíblia, ouvir isso ainda é mais impactante. O rico insistiu: manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos.
manda preveni-los, para que não venham ele também para esse lugar de tormento. O lugar de tormento é o lugar da indiferença que se perpetua e se eterniza. É o individualismo incapaz de entender o irmão. E Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Precisa ir lá avisar? Não, todos nós já sabemos. Tem Moisés e os profetas. Leiam, escutem, vivam. E o rico insistiu. Prestem bem atenção nisso, que isso é dramático. Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. E a resposta que Lucas dá, e que é a resposta de Abraão na parábola de Jesus, escrito muitos anos depois da ressurreição de Jesus, diz: se eles não escutam Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Quem é que ressuscitou dos mortos? Jesus. Jesus está ressuscitado. E a indiferença acabou? Os Lázaros continuam na porta? Então, nem que o morto ressuscite, Jesus que morreu na cruz, ressuscitou, ainda assim não mudou a indiferença. Ainda há pobres, ainda há Lázaros. E é importante lembrar que esse Lázaro não diz aqui se ele era malandro, não diz aqui se ele era dependente químico, não diz aqui se ele estava na Cracolândia, só diz que ele é o Lázaro com o corpo cheio de feridas, que os cães lambiam e que queria o resto para comer. Jesus está ressuscitado para que nós sejamos capazes de não aceitar a indiferença, de não aceitarmos a negação aos pobres, de não aceitarmos a crueldade, de não caçoarmos de Jesus. Nós caçoamos de Jesus quando somos indiferentes aos que estão sofrendo, quando a dor do irmão não nos atinge e não nos afeta. Nesse dia da Bíblia, o texto é muito forte para que nós sejamos convertidos e transformados. Às vezes me chama muita atenção que nós ouvimos a palavra de Deus anos e anos e não mudamos nada. E continuamos do mesmo jeito. A palavra de Deus é que nos transforma e nos faz sermos mais humanizados, sermos seus seguidores, acolhendo os desafios que Ele nos lança. Amém.